O verdadeiro amigo nunca te abandonará. Um verdadeiro amigo nunca te deixará na mão, por pior que seja a situação que você esteja passando. Eu falo isso pensando na palavra que hoje eu vou ministrar para você. Eu acredito que todas as palavras e parábolas também que Jesus nos ensinou têm um interesse especial de nos trazer para o centro da vontade de Deus e também aprendemos a obedecer a sua vontade e também está no caminho do que Ele quer. Quando Jesus ele está nos ensinando, principalmente, nós sempre aqui examinamos, estudamos as palavras de Jesus. Hoje nós vamos ouvir coisas acerca do que o Senhor Jesus pensa acerca de nossas vidas. Vamos pensar o seguinte, quando há uma pessoa que ela está interessada, ela tem o interesse de realmente ser um bom amigo, uma boa amiga, ela vai agir assim como a palavra diz. Olha o que diz Lucas, capítulo 11, o versículo 5, diz assim: Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Bom, tudo que for necessário. Então, Jesus começa contando essa parábola, dizendo, olha gente, pense num amigo, um amigo de verdade. Quando você está passando por alguma situação, mesmo que você vá à meia-noite, aqui tem algumas coisas que nós poderíamos usar como alegoria, poderíamos assim fazer algumas conjecturas, né, até com outras parábolas também que Jesus falou. Lembre-se de que nas parábolas Jesus fala em muitas vezes sobre na vigília da noite, falando das 10 virgens, né? Também que na madrugada foi a hora que o noivo veio, enfim. Mas nessa parábola eu não vou dar aqui essa ênfase para essas coisas. Vamos pensar um pouquinho no que Jesus falou. Se o amigo, se ele é seu amigo de verdade, você pode chamá-lo à meia-noite. Pode ser que talvez ele não queira te atender, pode ser que ele não queira te responder. Inclusive, ele fala de um amigo que tem filhos, que tem família e todos já estão nos aposentos descansando. Eu vou dizer para você uma coisa bem importante. Quando eu li esse texto, eu meditei sobre ele e pensei acerca das pessoas que nós temos à nossa volta. Será, por exemplo, que se eu batesse, por exemplo, lá na tua porta, falasse, olha, eu estou precisando da tua ajuda. Você que, quando eu falo nessa expressão, não é de um amigo que todos os dias te visita no que diz respeito a bater na tua porta, tomar um café com você, mas todos os dias, de maneira especial, aqui pela televisão, você que me assiste pela TV, você que me acompanha até mesmo nas redes sociais, ou em qualquer momento você possa estar, talvez num culto, ali onde o pastor está pregando, mas vamos dizer que eu vá à sua casa, meia-noite, né? Vou lá no prédio do Silvio, lá começo a gritar, Silvio, Silvio, estou precisando de pão. Você acha que ele responderia o pastor? Eu acho que ele não sairia. Acho que essas horas ele estava dormindo. E se ele escutasse, ainda falasse, faz de mulher, faz de conta que não está ouvindo, porque senão vamos ter problema aí, vamos perder nossa noite de sono. Então pensa que Jesus está nos dando para a gente ênfase a algo que muito natural a gente acaba até ficando triste. Quando alguém não compactua ou não dá para nós aquilo que nós queremos receber delas ou que nós esperamos receber, nós nos chateamos. E vou te contar uma coisa, o verdadeiro amigo, agora pensando em pessoas também, o propósito aqui é levar os nossos olhos ao amigo verdadeiro e fiel que nunca falha, que é Jesus Cristo. Mas nós também temos que ter pessoas, nós precisamos de pessoas que são amigos verdadeiros. Amigos que você pode conversar. A Bíblia diz algo que é muito difícil de fazer,
muito difícil de se praticar. A Bíblia fala que nós temos que confessar nossos pecados, nossas culpas uns aos outros. Eu vou dizer para você que você não vai sair falando para um fofoqueiro seus pecados. Você não vai sair falando com um mexeriqueiro que conta para todo mundo o que você faz, ou até mesmo do que outros fazem. Então, você vai abrir o coração para alguém que você sabe que tem pão para te dar. Como assim alguém que tem pão para te dar, pastor? Não é o que está escrito nesse texto? Jesus conta a parábola. Se você sai à casa de um amigo à meia-noite e pede pão para ele, é porque você tem necessidade. Um amigo verdadeiro é aquele amigo que vai se dispor, que vai, estar disponível. Eu fico pensando, lá no mundo, eu já fiz parte dessa porcalhada, dessa sujeirada que o mundo acaba influenciando os jovens. Eu, quando jovem, antes de conhecer Jesus, eu lembro que era aquela pessoa que ia junto, como uma matilha, né? Como se fosse um monte de cachorro, de lobo ali, né? Indo enfrentar ali gangues. E ali era aquela coisa, se um apanhasse, todo mundo apanhava junto. Eu estou falando para você, isso, quando eu uso essas falas, eu lembro da minha infância, do gueto, né? Ali da vida, das vielas, da favela que vivia. E digo para você que era aquela coisa, se mexer com um dos nossos, mexeu com todo mundo. Aí você veja que a organização do que é errado funciona de tal maneira que um defende o outro. Agora, você já percebeu no meio dos crentes como que é a coisa? É um querendo pisar na cabeça do outro. Isso aqui me chamou a atenção porque Jesus disse, porque o amigo, por mais que ele fala, puxa amigo, eu quero dormir, igual o Silvio falou, eu vou dormir. Mas o amigo de verdade, ele vai perder meia horinha, 20 minutos de sono para poder dispor de sua vida, de suas coisas, das suas dispensas, para ajudar o amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro ocupa tempo. Eu procuro, como um pastor, ser aquele pastor que zela das ovelhas, que ensina, que procura, que vai atrás, que chama. Eu vou te ser sincero, vou te ser bem sincero mesmo. Eu sou até, quem aqui é ovelha aqui na igreja de Pato Branco, sabe bem que eu estou falando. Quem já a oportunidade de eu ter pastoreado você sabe muito bem. Quando eu falo eu, não é trazendo para o ego humano, não. Pelo contrário, se faço isso, é o mínimo que tem que fazer. A Bíblia fala que quem faz o que é mandado é servo inútil. A Bíblia fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou um amigo importuno, eu estou sempre incomodando o povo da igreja. Como assim, pastor? Então por isso que eu não vou na sua igreja, não quero ser incomodado. Eu incomodo no sentido de sempre estar atrás da pessoa. Como é que você está? Você está orando? Como é que está a sua família? Estou sempre me dispondo, vou à casa, faço visitas, faço atendimentos. E eu fico tão feliz que há, por exemplo, pessoas que nesse decorrer de vida nós vamos percebendo o crescimento deles. Crianças que nós apresentamos, que já são jovens, que estão já indo aí à faculdade, trabalhando. São coisas que agregam, isso faz a gente fortalecer, ser bons amigos. E eu procuro ser um bom pastor, um bom amigo das ovelhas do Senhor, que tenho cuidado. E quando eu falo isso, não é para perder a autoridade que Jesus tem, não. Porque algumas pessoas dizem, não, eu sou o pastor, eu tenho que ter essa figura assim, a pessoa tem que ficar lá, eu aqui. Pelo contrário, Jesus chamou os seus discípulos de amigos. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, vocês não são meus servos, porque servos são aquelas pessoas que simplesmente fazem o que é mandado. Vai lá e faça. Jesus, ele disse assim, vocês são meus amigos, porque tudo que eu faço, antes de fazer, eu falo com vocês, eu abro para vocês. Quando você é amigo de Deus, as Escrituras, você lê, você medita, ela se abre para você. As pessoas ficam procurando revelações, né? Quando você é amigo de Deus, Deus se revela com você. Você começa a ler, puxa, olha que coisa importante, olha que interessante esse texto, isso aqui fala comigo, isso aqui é necessidade da minha alma. Então veja que a organização do inferno, como o próprio Jesus disse, o inferno, os anjos do inferno, os demônios são mais rápidos, são mais ágeis do que os filhos da luz. Veja só, por exemplo, aí, né?
O pessoal consegue fugir da cadeia, né? Uma cadeia de prisão, a qual é aquela cadeia que ninguém saiu, ninguém entra sem que alguém saiba. A pessoa sai e ninguém viu, ninguém vê. Estou usando aqui um assunto que talvez você deve ter ouvido nos últimos dias, mas, puxa vida, como é que a organização de quem faz o que é errado funciona tão bem? Então pense, vamos voltar, pensar no que digo, que aquilo que é correto, que é digno, muitas vezes é muito vagaroso. Você leva, pastor, eu não gosto de ser, eu não quero ser esse amigo que está sempre disposto, porque eu já quebrei muito a cara, pastor. Pastor, eu já recebi muita ingratidão, já recebi muita bola nas costas. Essa é a impressão, essa fala é igual do jogador de futebol. Se o jogador de futebol está correndo, vai, toca para mim, e alguém chuta nas costas dele a bola, não tem como ele pegar. Às vezes é assim. Você só levou na sua vida somente trairagens. Você só recebeu trairagem na sua vida. Ou você foi o traíra que traiu a confiança de alguém. Aí Jesus fala, olha, o amigo, por pior que seja o horário, a dificuldade que tenha, o amigo de verdade, ele vai abrir a porta e para você, pelo menos, parar de incomodá-lo, ele vai dar para você o pão que você precisa. Quando digo isso para você, agora você entende que essa parábola está nos levando a entender algo. Se Jesus é o meu amigo verdadeiro, eu não tenho que ter dúvidas se eu orar várias vezes, se eu orar o dia todo, se eu orar todo dia acerca de alguma situação da qual eu preciso da resposta de Deus. Há orações que eu faço, Deus, eu preciso que esse texto, eu preciso que essa palavra se abra para mim. Eu já fiz quantas e quantas e quantas vezes. Para mim isso aqui é comida, para mim isso aqui é palavra que fortalece a alma, que sustenta o vigor espiritual. Guarde essa palavra, a palavra de Deus é o alimento que sustenta o vigor espiritual. Se você é uma pessoa rasa do que diz respeito às coisas da palavra de Deus, é porque talvez você não está importunando o seu amigo. Agora, a palavra importunar parece um tanto quanto pesada, né? Deixa eu fazer o seguinte, ajuda aí, Natanael, a Bíblia King James atualizada, KJA, ali no aplicativo, o mesmo texto, lá do versículo, deixa eu pegar o versículo chave, lá do versículo, Jesus falando a parábola, no versículo 7, que é o mesmo texto, só que essa tradução fala algo que ajuda a gente. Olha o que diz aqui, ó. E o que estiver dentro da casa, lhe responda, não me incomodes. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar, dar-te o que me pedes. Aí o versículo de número 8 diz assim: e eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por causa de ser seu amigo, mas por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, o que nós entendemos? Essa palavra também nos dá a tradução de insistir. Quando uma pessoa insiste diante de Deus, é aquela resistência de fé, aquela resistência espiritual. É aquela pessoa que está ali, sabe, fortalecendo todo dia a sua fé, todo dia ela ora por aquilo, todo dia ela clama por aquilo. Dias atrás, eu falava na igreja, contava aos membros da igreja orações que eu faço há quase 16 anos atrás. Há 16 anos atrás eu comecei a orar por coisas que hoje estão acontecendo. Hoje estão acontecendo. Dias atrás eu tive a tamanha alegria de a minha filha mais velha, ela entrou na faculdade, ela conseguiu algo espetacular que não é qualquer pessoa que consegue. Eu creio que só pessoas que realmente Deus prepara o caminho. Ela alcançou uma graça muito grande, uma bênção muito grande. Jovem, cheia de Deus, cheia de fé, cheia de orações, incluído junto com seu pai, com sua mãe, com sua família. E Deus a abençoou. E quando falo isso para você, porque existem orações que precisam de insistência da nossa parte. O nosso amigo Jesus Cristo
Ele é nosso amigo, ele está disposto a nos ajudar. Lembra o que falei um pouquinho mais cedo? Falei agora há pouquinho, comentando com você acerca de você confessar seus pecados aos seus amigos. Então veja que se existem pessoas na sua vida que você entendam que possam ouvir sobre o seu pecado, sem te condenar, sem te apontar e dizer você vai para o inferno agora. Não. A pessoa que está confessando, ela tem que compreender que a pessoa que vai ouvir, ela tem que ter uma palavra. Ela tem que ter no seu coração, ela tem que ter entendimento para que quando ela escutar, ela nem se escandalizar com o seu pecado. Por isso eu digo para você, procure um bom pastor, procure alguém que vá realmente tratar da sua situação de maneira que a palavra será disposta, será aberta diante de você. Não será somente algo humano, não só do intelecto, não só um conselho, não só um abraço, vem aqui amigo, deixa eu te ajudar. Não, não é. O amigo não é o que aceita o teu pecado. O amigo é o que bate de frente com o teu pecado. Esse é amigo. Então Jesus, ele é teu amigo. Ele está abraçando você agora, mas ele é contra o seu pecado. Ou seja, ele é a favor de amar o pecador. Mas o pecado que é cometido pelo pecador, Deus abomina. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que aprender a insistir. O texto aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida fala, aquele que importunou. Aí nesse texto traduzido, como eu falei para você da King James atualizada, fala insistência. Se a gente aprender a insistir, se a gente aprender a colocar diante de Deus com insistência, aprender a colocar todos os dias nossas dificuldades, nossos anseios, nossas dificuldades, nossos pecados nesse Senhor, Ele pode mudar tudo. O contexto aqui que está dito, vou voltar, deixa novamente como estava antes, tá? João Ferreira de Almeida, tá? ARC. Olha o que diz o versículo 9, eu vou ler o versículo 9. Aí diz assim, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus para de falar uma parábola, Jesus terminou a historinha, né, que ele está contando ali, e começa a falar um assunto que diz respeito àquela história, semelhante àquela história. Ele começa a falar, você que precisa, você tem que pedir. Você que precisa, você tem que bater. Você que necessita, você tem que aprender a buscar. Senão você não vai achar. Se você não bater, a porta não se abrirá. Então entenda, o Senhor está pedindo, ore. Seja insistente, seja persistente. Eu, se eu não me engano, puxa vida, eu não vou falar, eu iria usar um exemplo, mas agora não me falha o nome da pessoa que fez isso. Minha esposa sabe bem, se ela souber, ela está aí, ela pode me ajudar. Aquele homem que inventou a energia, a luz, a energia elétrica, ele tentou, Thomas Edison, obrigado. Ele tentou milhares de vezes. Milhares e milhares e milhares de vezes. E uma vez deu certo. Uma vez. Claro que estou falando de coisas concernentes à prática, à conduta, à perseverança. Mas você que está me assistindo, você começa as coisas e termina pela metade. Você nunca chega no fim. Você começa a orar hoje, amanhã você já desiste. Você começa a clamar hoje, amanhã você para. Você começa a ir para a igreja, agora eu vou me converter, agora eu vou ser de verdade crente. Daqui a pouco você está perdido no pecado de novo. Tem que ter persistência. Persistência, insistência, você está ali, ó. Deus, eu estou aqui, Senhor, tua palavra diz, tua palavra diz, se eu bater, o Senhor vai abrir a porta. Você quer trabalhar numa grande empresa, você quer trabalhar num local, eu quero trabalhar aqui nesse setor fazendo isso. Tem uma jovem da nossa igreja, se ela me assiste agora ela vai saber, eu não vou falar o nome dela porque não pedi a ela se poderia contar dessa maneira. Mas ela veio falar, pastor, desde que eu morava em outra cidade, eu era lá de cidade de Candói, eu vim morar aqui porque eu queria trabalhar nessa empresa. E desde que eu vim para cá eu não consegui trabalhar lá. E agora me saiu uma oportunidade de fazer uma entrevista. Eu queria que o senhor orasse junto comigo. Eu falei, irmão, eu vou orar sim, com certeza, pedindo que Deus abra essa porta para a senhora. Se é da vontade dele, ele vai abrir sim. Aí ela falou, pastor, eu já oro por isso há muito tempo.
E eu falei, mãe, então eu não tenho dúvida que a senhora vai lá e Deus vai lhe abrir a porta, porque Deus tem ouvido suas orações. Aí passou uma semana, ela veio, pastor, deixa eu te contar uma bênção. Eu fui até a empresa, haviam outras pessoas selecionadas, mas eu fui chamada. Meu sonho foi realizado. Feliz, alegre. Quer dizer, a insistência espiritual, a insistência física. Eu, dias atrás, eu estava vendo, estou procurando tentar, de uma maneira, claro que no tempo oportuno que temos, fazer uma caminhada, cuidar do corpo, fazer uma atividade física. Mas eu estava vendo um senhor, que ele tinha ali seus 150 quilos, sofrendo mesmo. Algumas pessoas que falam, pastor, não tem que fazer uma cirurgia, tem que arrancar ali, diminuir o estômago. Essa pessoa começou, tem até no YouTube, você pode procurar, ele começa a fazer atividade física, ele não faz nenhum tipo de tratamento, só depois que ele emagreceu muito mesmo, veio a um peso, é claro que daí a pele sobrou muito ali, teve que fazer a cirurgia para tirar aquelas peles que sobraram. Mas a pessoa conseguiu, foi uma batalha, foram anos, academia, treinos, alimentação, dedicação, insistência. Tem até um outro, eu falando de academia, um vovô chamado Vovô Fitness. O Vovô Fitness, o velhinho tem 70 e tantos anos, não sei exatamente qual é a idade, mas de 70 e tantos anos. O homem, quando ele faz assim, igual os fisiculturistas, o homem é forte, como diz o pessoal, é bombado. É insistência, gente. Eu digo para vocês, eu lembro quando casei com minha esposa, nós tínhamos condições para comprar o terreno, mas não tínhamos condições de construir naquele momento. Só que nós não queríamos pagar aluguel. Eu lembro que havia uma insistência, trabalhava a semana inteira, passava a semana toda trabalhando, quando chegava final de semana, o dia de folga que tinha, ia lá, levantava 2 tijolinhos, 5, 10, batia uma massa. Mas o senhor era pedreiro? Não, eu ia lá construir minha casa porque eu precisava. Né? O reboco, depois o pedreiro sofreu um pouquinho que ficou meio grosso o reboco da parede. Mas eu insisti até ver a casa de pé. Quando eu vi o formato da casa, eu falei, puxa vida, não é que deu certo. Toda insistência, toda persistência sua tem valor. Agora, no trabalho, na faculdade, na escola, em tudo que você faz, se você for persistente, insistir em continuar, lembrando no que é certo. Se você insistir no que está errado, você só vai bater a cabeça e sofrer. Agora, o bom amigo Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, se você aprender a pedir, se você aprender a pedir, assim dar-se-vos-á. Se você aprender a buscar, você vai achar o que você está procurando. E outra coisa, ele termina, se você aprender a bater a porta abrir-se-vos-á. Isso é o que Jesus quer dizer, seja insistente. Seja persistente, não pare enquanto você não ver a bênção se concretizar. E quando Jesus fala isso, ele me chama a atenção porque se nas coisas terrenas você é tão persistente, você é tão trabalhador, você é tão trabalhadora, você luta tanto para cuidar, deixar sua casa tão limpinha e bonito isso, não é errado não, é muito bonito. Parabéns para a senhora que faz isso. Agora, você consegue ser persistente nas coisas terrenas, mas você não consegue ser persistente e insistente nas coisas espirituais. Se um amigo te bater a porta, agora o Silvio vai fazer outro papel agora, né? Se o Silvio bater na porta da casa do Silvio, qualquer pessoa que bater lá, ele vai atender. Vai atender qualquer pessoa. Não, pastor, estou à disposição aqui. Eu uso esses meios para você perceber. Você atende todo mundo que precisa de você, mas você não atende Jesus Cristo. Você não abre a porta para Jesus. Melhor, você não procura aquela ajuda que só vem do céu. A Bíblia diz em João 15:15, ele disse que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não conseguimos, meu irmão. Não conseguimos. Falava dias atrás, inclusive com meu amigo Silvio. Quando eu falo aqui, o Silvio é nosso amigo cameraman aqui. Nós falávamos acerca da vida. Ninguém vê as batalhas, a insistência, a persistência que temos. Mas quando
conquistamos alguma coisa, tá metido agora, né? Tá andando de carro zero, tá vendo aí? Mas ninguém viu quanta resistência você teve que passar, quanta batalha você teve que passar, quantas madrugadas em claro, quantos dias ali de engolir, como diz ditos populares, engolir sapos, né? É um dito popular que as pessoas falam. Passar por situações, privações para chegar a um benefício melhor na vida. Então entenda, os bons amigos vão enxergar, olha, essa pessoa aqui é de Deus, essa pessoa está buscando a Deus de verdade e por isso ela está vencendo. Insista em orar a Deus. Você tem uma família perdida no pecado, filhos perdidos no pecado, volte a orar por eles, insista por eles. Volte para as igrejas que, talvez, quando eu falo igrejas, é no sentido de você que já foi de uma igreja, várias pessoas podem ter saído da congregação, deixaram a casa do Senhor. Você ficou chateado com o pastor, você ficou chateado com a pastora, com coisas que aconteceram e deixou de buscar a Deus. Você deixou o amigo fiel e verdadeiro, como o louvor do pastor Jaime de Amorim Campos, amigo fiel e verdadeiro. Nós temos que estar aqui em Jesus. O amigo verdadeiro vai ouvir. Ele vai dar, sim, valia aquilo que você precisa. Versículo de número 10. Porque qualquer que pede, ele recebe. Então, você conhecendo muito ou conhecendo pouco, se você aprender a buscar recursos em Cristo, o seu melhor amigo, todo que pedir vai receber, e quem buscar vai achar, e quem bater, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, ou seja, pensando num dos laços mais fortes que existem, um dos laços mais poderosos que existem. Qual laço? O laço de pai, o laço de mãe, né? Aqui no sentido literal, pai dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará para ele uma pedra? Tem coragem de pegar seu filho, Silvio, e falar, filho, come essa pedra aqui para matar a tua fome? Eu já fiz algumas orações que hoje posso contar para você. Eu disse, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, não sei como será a minha vida, mas eu peço que o Senhor cuide da minha família, porque por eles eu luto, se necessário eu junto papelões, eu faço qualquer negócio, vendo pamonha na feira, apesar que eu não sei fazer pamonha, mas vou aprender para vender. Vou vender bombom, trufa na rua, vender água no sinaleiro, mas os meus filhos, eles, na necessidade que eles tiverem, eu estarei disponível para eles. Porque eu sou um pai e eu amo meus filhos, amo eles, amo minha esposa, amo ela, sou apaixonado pela minha esposa todos os dias da minha vida, porque é minha companheira que ora junto comigo, que luta junto comigo, que pleiteia junto comigo. Ah, pastor, olha o que está escrito aqui. Qual é o pai de família que vê o seu filho pedindo, pai, me dá um pedaço de pão, você vai dar para ele uma pedra? Aí ele diz, ou também se lhe pedir um peixe, dará para ele por um peixe uma serpente? Que pai do diabo seria esse? Então entendo, Jesus está querendo comparar. Se você, olha, aliás, eu vou ler novamente, vamos do versículo 12. Ou também se pedir um ovo, dará para ele um escorpião? Aí o 13, onde a gente termina, pois se vós, eu, você, nós todos, sendo maus, ou seja, nossas características humanas nos levam a pender para a carne e a ser pessoas más, a olhar sempre com a maldade dos olhos, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que vos pedirem. O que eu quero deixar para você, para a gente poder fazer a oração agora? Se os homens, sendo maus, fazem boas coisas para aqueles que eles amam, quem dirá o nosso Pai Celestial, que ama você incondicionalmente, a ponto de enviar seu filho a morrer na cruz, que é um peso maior do que ver um filho morrer? Por amor a você. O verdadeiro amigo morreu. O verdadeiro amigo morreu lhe dando para você a oportunidade de você bater a porta, confessar seus pecados, pedir o que lhe é necessário para seguir de hoje, a partir de hoje até o fim da sua vida. Deus, eu
quero o pão de cada dia, eu quero palavra, eu quero isso aqui, ó. Eu quero palavra, eu quero todo dia da minha vida, eu quero o pão de cada dia, para que eu possa sustentar a minha fé até o dia que o Senhor vier me buscar. Seja amigo de Deus. Aprofunde-se no Evangelho de Cristo. Você será muito bem-sucedido, porque quando você bater essa porta e dizer: Senhor, eu vim confessar meus pecados, eu vim aqui porque eu preciso falar de coisas que ninguém vai entender, Ele vai ser seu amigo, Ele vai sentar do seu lado, vai ouvir as suas necessidades, vai lhe perdoar e vai lhe dar uma palavra para você recomeçar. E vai lhe mostrar que o coração de Deus está disposto a abençoar. E você pode refazer toda uma vida que foi uma vida destruída, mas você pode refazê-la. Você pode construir uma vida santa diante de Deus. Amém? Que Deus tenha falado com você nessa mensagem. Eu espero, essa mensagem vai ser cortada, editada e enviada para quem ama a palavra de Deus. Vai sim ser um alimento que vai fortalecer a fé. Amém? Pegue da água, vamos orar agora. Pai querido e amado, bato a porta deste amigo compreensivo, amigo que sempre está disposto. Meu Deus, há muitos que estão doentes, que estão enfermos, que estão entregues à mercê das maldades do diabo. Porém, aqui estou mais uma vez, Senhor, pedindo ao Senhor que consagre estas águas, para que todos que delas beberem sejam livres de suas mazelas, de suas dores, enfermidades, que sejam livres, ó Deus, dos ataques do inferno, ataques espirituais. Jesus, há pessoas que ela não consegue ter paz sequer para dormir. Meu Deus, essa pessoa que tem insônia, cura ela agora. Essa pessoa que tem um problema sério de apneia, essa pessoa que deita, dorme, mas não descansa. Essa pessoa vive cansada, ela o tempo todo está cansada. Pode estar em casa sem nenhuma atividade, a pessoa está cansada. Jesus, passa agora em cada veia, passa, meu Deus, no coração, fazendo o coração voltar a bombear normalmente o sangue. Arranca, meu Deus, essa gordura, tira, meu Deus, esse mal que quer promover um infarto nessa pessoa. Jesus, arranca este mal, esse nódulo, esse cisto, este quisto, este mioma, essa massa que cresce na cabeça dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu determino que toda enfermidade, que todo mal, toda diabetes, tudo que não provém de Deus, saia, vá embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, consagre essas águas, para que todos que delas beberem sejam livres, curados e libertos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, beba desta água em nome de Jesus.